Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 10 de outubro. Milhares de passageiros enfrentam atrasos e cancelamentos de voos depois do acidente com um avião de pequeno porte ontem em Congonhas. Moradores de várias cidades de Roraima e do Amazonas estão isolados depois da queda de mais uma ponte num trecho de menos de 2 quilômetros da BR-319. Confirmada a 4ª morte por varíola dos macacos no Brasil. O caso foi no sul de Minas. E ainda, a mudança nos rótulos dos alimentos processados. As novas regras já estão valendo. Agora no Brasil TV. Um acidente com um avião de pequeno porte ontem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, provocou hoje um efeito cascata no tráfego aéreo brasileiro. A pista de Congonhas ficou fechada por quase 9 horas. E aí o resultado? Passageiros em todo o país enfrentando atrasos e cancelamentos dos voos. Quem não conseguiu voltar para casa ou ir para um hotel precisou passar a madrugada no saguão do aeroporto de Congonhas, o segundo mais movimentado do Brasil. Cheguei às 4 da tarde de ontem, né? E hoje estou aqui sem dormir ainda. Não tivemos assistência alimentar, assistência e hidratação. Ofereceram um hotel? Não. A Ana Carolina estava em São Paulo para um congresso. A gente está aqui desde as 9 da noite, né? Vamos embarcar às 6h45 da manhã, quase 12 horas, né? Aqui no aeroporto. E é bem cansativo e bem estressante. Hoje de manhã, mais filas. A gente está meio sem informação, porque uma hora falaram para ir para uma fila e depois a gente teve que trocar, vir para outra fila. A gente está esperando. As orientações estão confusas? Isso, bem confuso. O Guilherme aguardava para voltar para Brasília. Medalhista de bronze na Rio 2016, o atleta paralímpico de tênis de mesa participou do aberto da modalidade na capital paulista. Fui campeão, inclusive. Parabéns. Obrigado. E agora, achei que ia descansar, mas vamos ver agora. Tem que respirar para relaxar aqui, porque agora não tem muito o que fazer, não. Olha só, essa fila aqui é de quem tem o voo confirmado. Já essa outra fila bem longa é de quem conseguiu fazer o check-in, mas precisa despachar a bagagem. A situação mais crítica é de quem teve o voo cancelado. Se a gente der uma olhada no painel aqui, a gente vai perceber que entre as 7 da manhã e as 9 da manhã tem 5 voos cancelados. Qual que é a orientação que a companhia aérea está dando para essas pessoas que tiveram o voo cancelado? Remarcar na loja da companhia aérea. Agora dá só uma olhada na situação dessa fila. Ela começa ali, ó. Ali tem o início da fila na loja e ela vai até o fundo do outro lado do aeroporto. O transtorno em Congonhas é consequência de um acidente com um avião de pequeno porte. Ontem, à 1h30 da tarde, o pneu do trem de pouso estourou quando ele pousava no aeroporto. O avião só parou na cabeceira da pista. As 5 pessoas que estavam na aeronave não se feriram. O aeroporto foi fechado e o avião só foi removido quase 9 horas depois. E ele parou numa posição em que param os aviões que estão esperando liberação da pista para decolagem. Então, não me faz sentido que essa pista tenha sido fechada por tanto tempo por um avião estar parado, quebrado, no caso, na mesma posição que os aviões que estão esperando para decolar param ali também, sem que isso feche a pista. Segundo a Infraero, 233 voos foram cancelados só no domingo. A paralisação de Congonhas provocou atrasos e cancelamentos de voos em 15 estados e no Distrito Federal. É importante nós nos prepararmos para esse tipo de coisa, para que a gente possa realmente fechar o aeroporto o menor tempo possível. E como a gente viu, esse problema aí no aeroporto de Congonhas teve reflexos em vários aeroportos do país, mas principalmente no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, por causa da ponte aérea Rio-São Paulo. Olho na tela para conferir se o voo vai mesmo sair. No aeroporto Santos Dumont, as filas ficaram cheias de gente que não teve uma boa notícia hoje de manhã. Gabriel estava tentando viajar desde ontem. Nosso voo era 1h40 da tarde e até agora não conseguimos nada. A gente ficou aqui até 6 horas da tarde. Remarcaram um voo para hoje, 6h25 da manhã, mas a gente chegou aqui com antecedência também, 4 e pouca da manhã. E o nosso voo já estava cancelado. Aí a gente pegou a fila aqui de novo para tentar resolver e ver o que acontece. No Santos Dumont, pelo menos 10 voos foram cancelados até às 11 da manhã, entre partidas e chegadas, segundo a Infraero.
Também houve atrasos em 16 voos. Passageiros que tiveram os voos cancelados ontem precisaram enfrentar a fila para remarcar. E aqui no Santos Dumont, a espera não é garantia de conseguir viajar hoje. Eu cheguei aqui mais ou menos às 17 horas, meu voo era para as 19h15 e fui fazer o check-in, não consegui. Aí fui informado que o voo foi cancelado devido ao acidente. Aí retornei hoje novamente para o voo 6h25 e fui informado que cancelou novamente. Na fila, muitas histórias de quem perdeu compromissos e vai ter prejuízo porque não conseguiu viajar. A gente teve o voo cancelado, fiquei ontem aqui mais de 4 horas. Estou tentando fazer check-in aqui agora. Todos os voos estão lotados e eles não conseguem resolver. E as filas gigantes a gente não consegue. Tenho reunião em São Paulo, preciso chegar e não tem nenhuma solução. Ficam mandando a gente ir para o balcão, para a loja, para o balcão. Falta de respeito absurda. No Aeroporto Internacional de Campo Grande, muitos passageiros reclamaram dos atrasos e dos cancelamentos. Desde ontem até o fim da manhã de hoje, 4 voos foram cancelados, segundo a Infraero. Saguão lotado e atrasos nos voos. Assim começou a manhã desta segunda-feira no Aeroporto Internacional de Campo Grande. O esposo da Fabiana fez um transplante de rim e há 3 meses aguardava consulta em São Paulo, marcada para a tarde de hoje. O casal é de Dourados e não sabe nem se vale a pena esperar ou voltar para casa. Não dá para me ficar esperando, porque eu não posso ficar muito em pé, né? E eu estou desde as 4 horas esperando. Saber o certo mesmo a gente não sabe. Só que ela aqui falou para mim que ela foi lá ver se ela consegue um carro para Dourados para mim. Isso está desde as 2 da manhã. Esse carro tentando vir, chegar, só não sabe que hora que ele chega. O voo da Tatiane estava marcado para a tarde de ontem. Ela iria para Vitória, no Espírito Santo, para ser contratada no novo emprego. Aí eles reagendaram para as 10 para as 4 da manhã. Aí a gente foi no hotel, chegou no hotel, eles cancelaram o voo. Eles deram um hotel onde pra gente ficar, tudo certinho. E aí pediram pra voltar hoje. Tanto que hoje no meu aplicativo, 10 para as 4 da manhã, tava normal o voo. Aí eu cheguei aqui, eles falaram que estava cancelado. O motivo de tantos atrasos e cancelamentos foi um acidente com uma aeronave de pequeno porte que fechou o aeroporto de Congonhas na tarde de domingo. 140 voos com origem e destino em 21 cidades, além da capital paulista, foram cancelados. Teve passageiro que passou a madrugada no aeroporto. 12 horas para a gente ter a notícia de que o voo é cancelado. E a realocação também desse voo que era para sair às 13h30, que foi somente para as 16h30. Então é um período muito grande, muita gente vai perder um monte de compromisso importante. E, por exemplo, nós já vamos perder basicamente 2 dias das nossas férias, já com carro pago, hotel pago. Então, como é que vai ficar essa situação, né? Muitos passageiros ainda enfrentam problemas para conseguir embarcar. Por lei, as companhias aéreas devem prestar suporte imediato aos clientes. O passageiro tem direito a receber hospedagem, alimentação e até meios de comunicação, como acesso à internet, segundo as normas da ANAC. Ainda conforme as regras da Agência Nacional de Aviação Civil, o passageiro pode ter seu dinheiro estornado se desistir da viagem. Não é o que a Maria Eduarda e a família querem. Ela ainda espera curtir o feriado em Fortaleza. Totalmente na incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está até agora esperando para ver, porque a moça ficou de dar, de resolver, só que até agora nada. A Associação Brasileira de Empresas Aéreas disse que as companhias estão trabalhando para acomodar os passageiros e que eles devem consultar os status dos voos antes de irem para os aeroportos. A Infraero afirmou que pousos e decolagens já estão normalizados em Congonhas e que as acomodações são de responsabilidade das empresas, sendo feitas ao longo do dia. O governo do Amazonas decretou situação de emergência em cidades que estão isoladas depois da queda de 2 pontes em menos de 15 dias na BR-319. A Daniela Branches está em uma dessas áreas e traz as informações. É um transtorno que as pessoas dessa área aqui estão vivendo. Nós estamos na comunidade Sagrado Coração de Jesus, que fica entre as 2 pontes que caíram. Aqui tem carros do Exército, carros dos moradores e ônibus ilhados. Antes era mais fácil chegar aqui. A gente vinha de balsa a partir de Manaus, pegava a estrada e estava aqui. Hoje a gente veio num barco para vir mais rápido. A gente levou em torno de 1h30 para chegar até este ponto e no meio do caminho essa imagem aí que vocês estão vendo. A ponte, as
A ponte caiu no fim de semana e foi a segunda ponte aí num trajeto de 1,5 km em menos de 15 dias a desabar. O governo do Amazonas decretou situação de emergência em 3 cidades aqui dessa região, porque diz que já há o desabastecimento de alimentos, remédios e combustíveis. E que, inclusive, pode haver a falta de energia elétrica em algumas cidades aqui dessa região. Segundo o governo do Amazonas, cerca de 100 mil pessoas estão afetadas pela interdição da BR-319 aqui em toda essa área. Nós conversamos com os mais prejudicados por esta situação. Vamos ver na reportagem. A Selma saiu de Manaus para ver a mãe, que mora em uma comunidade perto de onde as pontes caíram, na BR-319. A gente entrou em contato com ela por volta de 8 horas, né? E ela tinha ouvido lá esse horário mais ou menos um estrondo muito forte, né? À tarde a ponte já havia sido interditada, uma parte. E aí os meus irmãos que estavam lá com ela correram para lá, né? Mas quando eu falei com ela, eles ainda não tinham retornado. A segunda ponte, que já apresentava risco de cair, foi interditada horas antes do acidente. Com o desabamento, a estrutura de base ficou exposta. Horas depois da primeira queda, uma segunda parte da ponte também desmoronou. Nós flagramos o momento. A ponte passava aqui por cima do rio Altais Mirim, a uma distância de quase 1,5 km de onde a primeira estrutura desabou há 13 dias. Agora, sem essas duas importantes ligações para os estados do Amazonas e de Roraima, muitas famílias ficaram isoladas. E esse isolamento por terra prejudica bastante os comerciantes da região. Está complicado agora, só por canoa. Tem que fazer a volta lá em cima para ir para o Careiro fazer compra. Atravessar a BR-319 agora só assim, pela água. No rio Curuçá, onde a primeira ponte desabou, a travessia é de graça em embarcações da Defesa Civil. Mas no rio Altais Mirim, a viagem é paga. Com muitas bagagens, o carrinho de mão ajuda o carregador. O Valdo mora em uma área agora isolada. Não estamos sofrendo, como nós, como o povo. É isso que está difícil, muito difícil. Nós atravessamos o rio Altais Mirim para ir ao outro lado da BR. Seguimos até a ponte do rio Araçá, a mais de 30 quilômetros da ponte de Altais Mirim. Na cabeceira já há uma fissura. Em várias comunidades da região, as mercadorias não estão chegando. O comércio está com medo de que haja desabastecimento. O DENIT disse que já está trabalhando na recuperação das pontes, mas não informou uma data para o início das obras. Nós perguntamos ainda para o DENIT quando foram as últimas manutenções nas pontes, mas o órgão não respondeu. A gente fala agora do naufrágio de uma embarcação em Tutóia, no interior do Maranhão. Os 9 tripulantes foram resgatados com vida. A Adria Rodrigues tem as informações direto de São Luís. Esse navio, ele naufragou ali na cidade de Tutóia com cerca de 9 tripulantes e eles ficaram à deriva por cerca de 7 a 8 horas e foram resgatados ali pelo Centro Tático Aéreo. Essa cidade de Tutóia é uma cidade turística, fica a cerca de 328 quilômetros aqui de São Luís. É uma cidade turística e essa embarcação era de uma mineradora e tinha mais ou menos aí 50 metros. A Marinha do Brasil emitiu uma nota, informou que por meio que a capitania dos portos aqui do Maranhão tomou conhecimento que a embarcação Tremembés da empresa Oceana naufragou a uma distância de 5 milhas náuticas, mais ou menos 9 quilômetros aqui na verdade, da entrada lá do canal do município de Tutóia. E ainda que as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista das autoridades marítimas, vão ser apurados em um inquérito administrativo. E tudo isso será conduzido pela capitania dos portos do Maranhão. Eles foram resgatados, os 9 tripulantes, todos com vida, e logo ali mesmo, na praia ali de Tutóia, naquela região, eles já foram atendidos por uma equipe médica. Todos conseguiram depois falar com suas famílias. Uma mulher e a filha morreram atropeladas enquanto atravessavam uma faixa de pedestres no Distrito Federal. O acidente foi hoje de manhã. Gabriele Freire tem outras informações. Esse atropelamento foi aqui na Avenida Independência, que é uma das principais avenidas da cidade, sentido rodoviária de Planaltina, né? E segundo a Polícia Militar, mãe e filha foram atropeladas na faixa de pedestre, logo nessa faixa aqui que está bem atrás de mim, né? O nosso repórter cinematográfico Josualdo está mostrando agora. E segundo a Polícia Militar, elas foram atingidas por um motociclista que estava provavelmente em altíssima
velocidade. Isso porque aqui na pista é possível ver as marcas, né, do freio, e essa moto que atingiu mãe e filha, ela foi parar a 300 metros do local onde elas foram atingidas. Então, segundo a polícia, esse homem, né, esse motociclista, ele saiu aqui, depois de atingi-las, ele saiu arrastando aqui no chão, né, a moto ela foi rodando até o final lá dessa pista, a cerca de 300 metros daqui, e o motociclista, ele foi levado para o hospital de Planaltina pelo Corpo de Bombeiros, porque ele tinha ferimentos nas duas pernas. Ele informou à Polícia Militar que faz uso de medicamento controlado e que não tinha ingerido bebida alcoólica, mas ele vai passar pelo teste do bafômetro. A polícia confirmou que o motociclista estava em alta velocidade. Os nomes da mãe e filha que morreram no acidente e também do homem que conduzia a moto não foram divulgadas até o início da tarde. Foi enterrado ontem no interior de Minas Gerais a 4ª vítima da varíola dos macacos no país. Milton Guimarães tem as informações. Gabriel Donizete Rodrigues de Oliveira tinha apenas 21 anos de idade. Ele é da cidade de Pedralva, onde foi enterrado na tarde de ontem. Mas ele morava aqui em Pouso Alegre, onde estava internado desde o dia 11 de setembro. Ele sofria com comorbidades. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, essa é a 2ª morte aqui no estado de Minas Gerais. A Secretaria também confirma que são 523 casos também em Minas Gerais. E essa é a 4ª morte registrada da doença no Brasil. Outras 2 mortes aconteceram no estado do Rio de Janeiro. Aqui no sul de Minas, são 16 casos confirmados da doença. E como eu disse, infelizmente o Gabriel também sofria com comorbidades, o que, de acordo com especialistas, é o que agrava a situação da doença. E ainda de acordo com especialistas, a doença é marcada com alguns sintomas específicos, como febre, dores no corpo, na cabeça, calafrio, fraqueza, ínguas no corpo e lesões na pele. Por isso, você que nos assiste e está passando por essa situação e apresenta alguns desses sintomas, você deve procurar a ajuda de um profissional, a ajuda de um médico. Milton Guimarães, para o Brasil TV. E a seguir, os estragos provocados por uma chuva de granizo em São Luís. E ainda o flagrante de uma onça nadando no lago de uma represa no sul do estado do Rio. Brasil TV de volta com as informações das consequências de uma chuva de granizo registrada ontem em Imperatriz, no Maranhão. André Souza tem as informações pra gente. O temporal que atingiu Imperatriz nesse domingo deixou muitas pessoas assustadas, né? Apesar de ter sido uma chuva rápida, o granizo e as fortes ventanias causaram muito a destruição aqui em Imperatriz, né? Pelo menos 12 árvores caíram em diversos pontos da cidade, deixando aí as pessoas sem energia elétrica, inclusive em alguns bairros, né? Aqui em Imperatriz a gente pode citar como principais marcas da destruição as placas solares da escola Frei Tadeu, que foram arrancadas com o vento, e também a lona de um circo que estava montado aqui na cidade, que desabou por conta das fortes rajadas de vento que caíram aqui em Imperatriz, né? Como eu falei, a chuva de granizo foi o que mais chamou a atenção nesse temporal que atingiu Imperatriz no domingo. Muitas pessoas compartilharam nas redes sociais vídeos pegando as pedras de gelo do chão e inclusive elas causaram prejuízo em uma igreja no bairro Vila Vitória aqui em Imperatriz, né? A igreja ficou com o telhado completamente perfurado por conta dessa chuva de granizo que caiu em Imperatriz. Um fenômeno raro, mas que já aconteceu outras vezes aqui no município e sempre chama muita atenção. André Souza, de Imperatriz, para o Brasil TV. E atenção, começaram a valer as novas regras para o rótulo dos produtos de alimentação. São mudanças na tabela nutricional, que vão desde as cores usadas e mais destaque para a quantidade de sal, açúcar e gordura. Com esse tempinho fechado, a Zilda não teve dúvida. Resolveu preparar uma sopa quentinha de mandioca com linguiça. Ela até tentou escolher a que tinha menos sal, mas... Para mim, ler, às vezes eu tenho muita dificuldade. Então eu gostaria que melhorasse bastante. Só que algumas mudanças nos rótulos que começaram a valer neste domingo prometem facilitar a vida dela. Sabe aquela tabelinha com as informações nutricionais? Elas continuam na parte de trás das embalagens. Mas agora tem que seguir um padrão, como na embalagem desse salgadinho aqui, ó.
fundo branco e letras e símbolos em preto. E quando o produto tiver mais sal, mais gordura, mais açúcar, isso precisa estar indicado na parte da frente da embalagem com uma lupinha. As empresas também vão ter que indicar a quantidade de nutrientes sempre usando a mesma medida do produto, 100 gramas ou 100 ml, o que vai facilitar a vida do consumidor na hora de comparar qual é o melhor. A gente tem muitas evidências mostrando, né, que o consumo excessivo desses nutrientes, né, o açúcar, a gordura saturada e sódio, né, tem malefícios para a saúde, né? Então, por exemplo, o açúcar está associado a risco, né, de desenvolvimento de diabetes e outras doenças crônicas não transmissíveis, gordura saturada, as doenças cardiovasculares, e sódio também, doenças cardiovasculares e hipertensão. Quem vier ao mercado ainda não vai ver muita mudança. É que, por enquanto, essas novas regras só estão valendo para produtos lançados a partir de ontem. No caso dos que já estão no mercado, as empresas ainda terão um tempo para se adequar. Foram 6 anos de discussão, 2 anos de preparação e agora 1 ano para implementação. É um volume grande de produtos e aí você tem que considerar toda essa cadeia. E não só os produtos nacionais, mas também os produtos importados. E junto, somado a essa modificação, tem também um trabalho todo de informação e de educação para o consumidor. O Luiz aprovou, mas disse que, com tudo tão caro, não é o que está escrito aqui que define o que ele vai botar no carrinho, e sim a etiqueta do preço. Você precisa um pão integral, um arroz integral, aí dói no bolso. Então, às vezes, a gente tem que apelar mesmo com o convencional mesmo. Vender pela internet tem sido uma prática constante, mas os fornecedores precisam ficar atentos para regras básicas, como informar o preço dos produtos. Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, só no primeiro semestre deste ano, o Procon recebeu 47 denúncias de lojas que não cumpriram essa medida. Abrir um anúncio nas redes sociais e não encontrar o preço do produto é uma situação comum. No entanto, a prática de ocultar os preços nas vendas online e informar o valor da mercadoria apenas por mensagem é ilegal. O preço do produto ele é considerado essencial do produto. Então, e também pela lei do e-commerce, que regula as vendas pela internet, tanto o preço do produto quanto qualquer custo adicional, como a entrega, por exemplo, devem ser informados em um local de destaque e de fácil visualização. A venda nas lojas virtuais acontece da mesma forma que nas lojas físicas. Todos os detalhes do produto devem ser informados. O fornecedor deve deixar claro o valor da mercadoria e as formas de pagamento. Fernanda é gerente de uma loja de materiais de construção aqui de Petrolina. O empreendimento anuncia na internet desde o início da pandemia, quando a prática se tornou quase obrigatória para conseguir continuar vendendo. Para ela, a transparência de informar os preços na página da loja online é um benefício para o consumidor e também para a empresa. A gente tem uma pessoa específica para responder Instagram, WhatsApp. Então, se a gente já informa esse cliente, ele já está informado. Então, ele não sobrecarrega tanto, né, nossa demanda de respostas. Então, isso facilita muito, tanto a vida do consumidor como a da gente, empresa também. Empresas que não informam os preços dos produtos em lojas na internet podem ser multadas. O valor da multa varia de R$ 1.050 a R$ 10 milhões. Quando a gente recebe alguma reclamação, alguma denúncia nesse sentido, o Procon contata essas empresas para que elas regularizem, colocando as informações necessárias, nesse caso seria o valor, e aí, caso o lojista não faça essa correção, aí o Procon abre um processo de autuação em que pode haver incidência de multa. E a gente encerra hoje com uma imagem que chamou a atenção no sul do estado do Rio. Uma onça parda foi vista ontem nadando na represa Ribeirão das Lajes, em Piraí, no interior do estado. Assim que a onça chegou à margem, saiu rapidinho ali da água e sumiu no meio do mato. O aparecimento de um animal desses nessa região é um bom sinal, de acordo com os biólogos. Mas o registro tem que ser feito com cuidado. É muito importante que a pessoa que esteja filmando ali, junto com o piloto da embarcação,
que tome cuidado e não cruze na frente do animal, fazendo com que ele perca a direção dele, gastando mais energia e podendo até se afogar. Esses registros, né, são muito importantes. A onça parda é um animal ameaçado de extinção e quanto mais informações a gente tiver dela, melhor a gente vai conseguir preservar esse fabuloso animal. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, hoje um pouco mais tarde, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até amanhã.